Aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa palestra Breve Linha Histórica sobre o Balé Clássico e algumas curiosidades. Eu sou Irene Melilo, sou professora de dança aqui em Itabirito, Minas Gerais, e esta é uma ação de contrapartida do projeto Festival Online Escola de Dança Formas, aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Itabirito, edital FEPAC 2021. Aqui conosco hoje temos também a tradutora de Libras, Joanita Vitorino de Matos. Muito obrigada, Joanita, por sua presença aqui. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a história do balé clássico, onde ele surgiu, como se desenvolveu ao longo dos anos e também algumas curiosidades sobre o tema. Eu irei usar palavras simples para contar essa história, porque sei que várias crianças que são estudantes de dança irão também assistir a essa explicação e eu gostaria que elas conseguissem entender essa aula com facilidade. Eu estou usando aqui um roteiro que eu fiz por escrito. Eu vou lendo um pouco e explicando um pouco para não me perder, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente faz aula de balé, a gente escuta todos os dias alguns nomes, né? Os professores falam. Por exemplo, demi-plié, battement tendu, coupé, grand battement. E todas essas palavras são palavras francesas, não é mesmo? E isso às vezes gera uma curiosidade nos alunos, que às vezes me perguntam, professora, o balé surgiu na França? É o que a maioria das pessoas pensa quando escuta essas palavras em francês. Será que desde o início as roupas usadas e o tipo de dança era o mesmo tipo que vemos hoje? Então é por isso que a gente está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória da dança clássica, tá? Não como a dança como um todo, está sempre presente desde os primórdios da humanidade, mas a dança clássica, que é o balé clássico de hoje em dia. Bem, o balé clássico, a gente começa falando do surgimento do balé, que é um período chamado de balé de corte. O balé clássico surgiu nas cortes italianas, no século XVI. Naquela época, a dança acontecia dentro dos bailes dos castelos, para o divertimento dos nobres, que faziam apresentações e bailes que misturavam vários tipos de artes, não só a dança. Então, essas apresentações tinham dança, música, poesia, pintura e também dramaturgia. Daí vem a palavra balletto, que em italiano significa dancinha, bailinho, e deu origem depois à palavra balé. Essas apresentações serviam principalmente para divertir a corte, e nesse momento a dança não tinha um destaque como uma arte separada das outras, ela fazia parte desse conjunto de ações que eles usavam para o divertimento dos nobres. Como eu falei, esse período da história do balé é conhecido como balé de corte, e aqui temos algumas curiosidades. Nesta época, somente os homens participavam dessas apresentações, somente homens nobres e ricos, homens que tinham títulos de nobreza. E essas danças, elas tinham um caráter social, elas tinham um certo status social. Quem podia participar dessa dança gozava desse caráter de gente, de uma elite separada, de nobre. Então, a dança servia como uma forma de reafirmar um papel social da nobreza. As mulheres não podiam participar. E os papéis femininos eram interpretados por homens vestidos de mulher. Como as mulheres não podiam participar, os homens usavam máscaras para se esconder, né, e fazer o papel feminino nessa época. A dança era apenas um dos elementos usados para fazer esse divertimento da corte
e era dançado por dançarinos amadores. A gente não tinha aqui ainda a figura do profissional, de uma pessoa que estudou para aquilo. Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de um balé da corte italiana, para a gente poder ver um pouquinho do que a gente está falando. Então, vamos lá. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver só homens, né? Usando as fantasias. Nesta imagem, a gente não tem o uso das máscaras. Nem sempre é fácil achar esses registros históricos, né? Mas é só para poder ilustrar um pouquinho esse período, tá? Aí. Com o passar do tempo, a dança passa a ser pensada como um conjunto de normas dentro de um método racional, que tem o objetivo de dominar aqueles gestos. Pois dominar passos de dança significava dizer que você pertencia a uma classe social de pessoas ricas, com alto nível social. A partir daqui, começam a surgir a figura dos primeiros mestres de dança, que eram homens responsáveis por ensinar a dança dentro das cortes e tinham certos privilégios por isso, né? Dançar e entender aqueles códigos significava ocupar um lugar de destaque dentro da corte, dentro da sociedade. Então, eles começaram a pensar esses códigos, que queria dizer o quê? Algumas danças, algumas coreografias, alguns passos, que se você dominasse aqueles passos, você tinha um certo privilégio, um certo destaque dentro da corte, das apresentações. Nessa época apareceram também os primeiros tratados de dança, que eram justamente escritas, que codificavam esses passos, a fim de ensinar para as outras pessoas como aprender exatamente aqueles passos. Esses documentos tinham um valor de autoridade dentro da corte. Agora aqui a gente começa a falar das curiosidades. Nessa palestra nós vamos pontuar algumas curiosidades que interferiram no desenvolvimento do balé clássico, tá? Os balés de corte eram pensados para serem assistidos de cima e, por isso, se baseavam em movimentos que faziam sempre formas geométricas, com pequenos deslocamentos. Falavam, em sua maioria, de histórias da mitologia grega, eram dançados somente por homens, como a gente falou, e eles usavam máscaras. Normalmente, o papel de destaque era dançado pelo rei. O rei, nessa época, tinha um valor muito importante, quase como um deus, né? Então, eles usavam essas máscaras, e isso é importante a gente pontuar, porque num outro momento, essas máscaras vão sair da dança clássica. Aí, quando uma nobre, então isso estava acontecendo lá nas cortes italianas, tá? No resto do mundo ainda não. Quando uma nobre italiana, que se chamava Catarina de Médici, se casou com um príncipe francês, mudou para a França, ela resolveu levar esses bailes, esses baletos, esse divertimento de corte para a França. Na França, esses baletos passaram a ser chamados de balé, balés. E aí vem a origem da palavra balé. Esses espetáculos, que misturavam ainda várias artes, como a gente falou, duravam em média 5 horas. Olha que interessante, eram super longos e misturavam todas essas artes, poesia, música, dança. Bom, vou mostrar para vocês agora uma figura que é do Ballet Comique de la Reine, Balé Cômico da Rainha, que mostra um pouquinho essa ideia de como o balé era visto de cima, tá? E mostra também esse balé trabalhando figuras geométricas. É o que se aproxima muito do que a gente vê, por exemplo, nas quadrilhas, que também foram inspiradas nessa época das danças. Então, aquelas coreografias com linhas retas, depois eles formam quadrados, depois as rodas, tá? Então, vamos ver um pouquinho essa figura. Então, tá aqui a representação deste balé. Observem. A gente tem aqui cenário, a gente tem a interpretação por um homem, e as pessoas, os nobres da corte, assistindo esse balé mais de cima, né? Por isso, esse uso de formas geométricas nessa dança.
Seguindo a nossa linha histórica, agora a gente avança para o século XVII. E aqui a gente vai ter uma figura importantíssima para o desenvolvimento, não só da dança, mas como de todas as outras artes. Mas da dança, sobretudo, é uma figura importante na história do balé clássico, que é a história do Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Luís XIV foi um rei importantíssimo por vários motivos. Um deles é que o reinado dele foi o reinado mais longo da história, é ainda hoje o reinado mais longo da história. Me parece que Luís XIV governou por 72 anos, porque ele assumiu o trono ainda menino. Ele era conhecido como Rei Sol, porque ele escolheu o sol como símbolo do brasão, da realeza, do reinado dele. E também por outros dois motivos. Luís XIV era um rei amante das artes. Ele era um praticante do balé, ele fazia aula de balé todos os dias e ele se apresentava na corte. Em alguns momentos ele se apresentava, como naquela época o rei, a figura do rei era quase confundida com uma figura de um deus. Luís XIV gostava de se apresentar em alguns balés vestido da figura de Sol, do Rei Sol. A gente tem uma imagem aqui do Luís XIV vestido de Rei Sol para mostrar para vocês. Então vamos ver. Olha lá, ele vestido de Rei Sol. O astro principal do sistema solar, um deus, né? O Sol é tudo isso, aquele que ilumina. Além disso, o reinado do Luís XIV foi assim cheio de brilho e de luxo. Basta dizer que foi ele que construiu o Castelo de Versalhes, aquele castelo luxuosíssimo lá na França, né? E o Luís XIV, para poder reafirmar sua posição de rei, ele era amante das artes e ele começou a institucionalizar a dança. Então, ele fundou várias academias de artes, né, de música, e ele funda aqui a primeira academia real de dança, tá? Que hoje se tornou o que a gente conhece como a Ópera de Paris, que existe até hoje e que é mundialmente famosa por ser uma academia de dança respeitadíssima, né? Então, ele começa aqui a institucionalizar a dança. Ele quer que todas as pessoas que se proponham a dançar, né, os nobres, para poder separar a realeza da plebe, né, quanto mais você soubesse aqueles códigos de dança, a dança aqui tinha um status muito importante, mais você provava a sua distinção social. Então, ele queria que as pessoas conseguissem aprender esses gestos de uma forma institucionalizada, tá? A dança era um código de poder do rei nessa época. Só quem era muito rico é que dançava essa dança clássica. Então, Luís XIV exigiu a codificação dos passos de balé, com a ideia de que todos os que fossem dançar falassem a mesma língua. E que para ser maître de balé, maître é uma palavra que a gente usa até hoje no meio da dança, né? Maître, como professor, como mestre, seria obrigatório saber essa codificação. Aqui surge uma outra figura muito importante dentro da história da dança, que é Pierre Beauchamp, que foi um bailarino muito prodigioso, começou a dançar com 16 anos no Palácio de Versalhes, se destacou por sua agilidade, e depois ele virou coreógrafo, compositor, professor de balé do rei, e também virou professor de balé nessa academia real de dança, que foi depois que virou a Ópera de Paris. O Pierre, então, criou o que a gente usa até hoje, as 5 posições de pés do balé. Nesse momento, apenas os pés eram codificados. Os braços ainda a gente não tinha 5 posições de braço, eles vêm depois na história do balé. Mas as nossas mesmas 5 posições, que são usadas em todas as metodologias de dança clássica até hoje, foram criados nessa época por Pierre Beauchamp. E aí a gente vê uma curiosidade, né? Por que os bailarinos usam os pés abertos, os pés em en dehors? Tem algumas linhas de pesquisa histórica
Alguns dizem que porque as roupas que eles usavam naquela época eram roupas muito pesadas ainda, né? A rotação externa dos pés ajudava na locomoção dos bailarinos. Mas a gente tem uma teoria muito interessante que eu vi no canal do YouTube do Royal Ballet, que é a influência da esgrima dentro dessas posições de pé, da rotação. Na esgrima, os espadachins, né, eles usam os pés abertos, também porque usavam botas muito grandes e para facilitar a locomoção. E eu vou mostrar para vocês agora um trechinho de um vídeo que mostra como a esgrima se assemelha a uma dança. É muito interessante. Então vamos ver por que será que a esgrima teria influenciado essa rotação externa, o en dehors do balé? En garde. Observem os pés dos bailarinos. Dos bailarinos não, dos esgrimistas aqui, não é? En garde. E observem como se assemelha a uma dança, não é verdade? Eu tenho aqui uma outra foto de época, né, da esgrima, que eu vou mostrar. E também a gente pode observar sempre essa rotação externa dos pés. Olha lá. Então, os esgrimistas sempre com os pés rodados para fora, né? Então, olha que interessante. Isso teria influenciado, né, a criação das 5 posições de pés, sempre com os pés rodados para fora. Bom, dessa época em diante, as mulheres começam a participar dos balés, mas ainda usando roupas muito compridas até nos pés, e eles dançavam com sapatos de salto. Porque a dança ainda não é nem de perto, a dança clássica, o que a gente vê hoje nos balés. Bom, agora a gente tem um salto histórico, e a gente vai chegar num outro período da história da dança, que acontece no século XVIII. Uma época de grandes mudanças na Europa, a época do iluminismo, em que ideais da razão, ideais libertários e da valorização do indivíduo influenciam o mundo e as artes. Surgiram aqui vários filósofos, e dentro da dança não poderia ser diferente. Então surge aqui um filósofo muito importante dentro da dança, que é Jean-Georges Noverre, que enxergou a potencialidade dramática da dança e propôs várias mudanças. Então, vamos observar que antes, no primeiro período, a dança estava inserida dentro da corte e ela não tinha um destaque especial como arte, né? Ela estava lá em conjunto com outras artes para divertimento da corte. Noverre propõe que a dança sozinha se destaque como arte, para despertar maior interesse do público e encantamento. Noverre abre mão das vestimentas luxuosas e pesadas e tira as máscaras que os bailarinos usavam antes, para que a plateia conseguisse ver as expressões dos bailarinos. Então, lembra que a gente falou das máscaras? Aqui chegou o momento de destacar. As máscaras aqui deixam de fazer parte das apresentações de dança. Aqui os balés saem das cortes e se transferem para os teatros. Noverre revolucionou a dança, escreveu as cartas sobre a dança, que valorizavam o estudo de gestos de forma mais minuciosa e o uso de pantomimas na dança, que são representações de gestos e expressões para os bailarinos para se contar histórias. Esse período ficou conhecido como balé de ação. Então, Noverre valoriza o estudo do bailarino sobre os gestos. Ele pede que esses bailarinos, ao interpretar um determinado papel, observem as pessoas do dia a dia, na vida real, e estudem esses gestos. Então, a gente vê aqui um aprimoramento da interpretação dos gestos pelos bailarinos. Ele defende também que cada bailarino que fosse interpretar um papel determinado tivesse o físico de acordo com aquele papel. Então, a gente refina um pouco a arte da dança com a figura de Noverre.
Outra figura importante na transformação do balé foi Marie-Anne Cupi Camargo, ou La Camargo, como ficou conhecida. Ela era uma bailarina belga, com grande agilidade nas pernas, e foi a primeira a executar saltos como cambrioles e entrechacapes, antes feitos somente por homens, que são saltos vigorosos, que mexem muito os pés. A La Camargo ficou famosa por começar a interpretar estes saltos. Antes só os homens faziam isso. E aí, olha a influência da La Camargo no balé. Para mostrar essa agilidade especial que ela tinha nos pés, que nem todos tinham, ela foi a primeira bailarina a encurtar as saias do balé, que antes cobriam os pés, tá? E ela encurtou até acima dos tornozelos. E isso foi um escândalo para a época, porque mostrava os pés das mulheres. Vamos ver um pouquinho uma fotografia que mostra a La Camargo com essa saia um pouquinho mais curta, acima dos tornozelos. Ah, pessoal, antes disso, porém, eu esqueci de mostrar as 5 posições do Pierre Bouchamp. Eu tenho a foto aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro, tá? Olha lá, Pierre Bouchamp. E as 5 posições de pés, como a gente conhece até hoje. Agora sim, eu vou mostrar La Camargo. Marie Camargo. Então, essa daqui, ó, essa mulher seria Marie Camargo. E olha a altura escandalosa desta saia, um pouquinho acima do tornozelo. Interessante, né? La Camargo também dispensou o uso de sapatos, que antes eles dançavam com sapatos de salto, e passou a usar chinelos para dançar. Não é um chinelo como o nosso, de dedo, não. É um sapato mais baixo, com o calcanhar à mostra, mas que possibilitava um pouco melhor a execução desses passos de dança. Ela fez muito sucesso em sua carreira e se apresentou em 78 balés antes de se aposentar. Então, ela foi, olha bem o que ela fez, né? Ela Camargo encurtou um pouco a saia, tirou o sapato e começou a colocar um sapato um pouco mais leve para dançar. Então, vamos ver. Bom, agora a gente vem para uma outra parte da história do balé, avançando um pouquinho, né? Que vai ser a última linha histórica que a gente vai tratar hoje, porque a história do balé é longa. Hoje nós vamos tratar só desses 3 períodos, mas que foi importantíssimo para a história do balé. Então, em frente na nossa linha histórica, chegamos à época do romantismo do balé. O romantismo foi um movimento artístico que aconteceu na Europa e influenciou não só a música e a literatura, mas também a dança. Em todos esses segmentos, buscava-se exaltar a subjetividade e a emoção, e valorizava-se uma visão romântica da realidade. A idealização do amor, a adoração do místico, a elevação do espírito. Os balés criados durante esse período pregam a magia e a delicadeza dos movimentos. Essa época é super importante para a história do balé clássico, pois foram criados neste período os balés de repertório, mais famosos e encenados até hoje. Os mesmos balés que foram criados lá atrás, nesse período, a gente encena até hoje, no mundo inteiro. Aqui, o surgimento de novas tecnologias, como a iluminação a gás, transformam as apresentações, porque elas possibilitam a criação de um ambiente super encantador para o público, um ambiente etéreo, um ambiente mais iluminado. E por causa disso, olha que interessante, os bailarinos puderam deixar de exagerar tanto nos gestos e buscar formas mais sutis de movimento, porque agora tinha muita luz, então a plateia conseguia ver mais facilmente a delicadeza desses gestos. Então vejam como que o desenvolver da história influencia, é claro, em tudo, né?
e como não podia ser diferente nas artes, na arte da dança. Outro ponto importante aqui, então aqui começam as sutilezas dos gestos, tá? A possibilidade de abrir e fechar as cortinas de um teatro, também que antes não existia, né? Possibilitou a divisão dos balés em atos. Então, daqui em diante, começam os atos, como a gente vê, primeiro ato, aí a cortina fecha, troca o cenário, segundo ato, terceiro ato. Antes não tinha essa divisão em atos, tá? O balé que marcou o início dessa fase romântica da dança foi La Sylphide, que é um balé que foi criado por Philippe Taglioni, que foi um coreógrafo muito importante na época. Ele criou esse balé especialmente para a filha dele, Marie Taglioni, que é uma figura também muito importante na dança nessa época e para todo o sempre. Por quê? Justamente para alcançar esse ideal etéreo, romântico. Essa história do La Sylphide é a história de um fazendeiro que se apaixona por uma fada, por um ser místico. Então, Filippo Taglioni queria que as pessoas tivessem essa ideia de sonho, essa ideia de que a bailarina conseguisse flutuar, né? Que a figura da Sylphide fosse flutuando, fosse etérea. E a Marie Taglioni, a filha dele, tinha grande força nas pontas dos pés. Então, foi neste balé o início do uso das sapatilhas de ponta, que a gente usa até hoje. Porém, nessa época, as sapatilhas de ponta hoje, elas têm... Deixa eu ver o que eu tenho aqui duro para mostrar. Elas têm uma caixa de box de gesso na ponta e a gente usa uma ponteira de silicone ou de tecido para proteger os dedos, né? Nessa época, não. Nessa época era uma sapatilha ainda mole e ela ficava por pouquíssimos períodos de tempo em cima da ponta. Subia, descia. Dançava, dançava, subia, descia. Mas aquilo bastou para fazer um encantamento no público, porque ninguém nunca tinha visto aquilo antes. E fez tanto sucesso que a sapatilha de ponta ficou até hoje, né? E faz parte do encantamento do balé clássico em relação ao público, né? Essa habilidade que as bailarinas têm de subir nas pontas. Deixa eu ver aqui. Então, ela ficava por breves momentos em cima dos dedos. E as sapatilhas não tinham um box de gesso, que temos até hoje, isso eu já falei, né? Também, para este balé, foi criado a saia, que se chama tchutchu. Tem vários jeitos de falar. Você pode falar tchutchu, tutu, titi, né? Eu vou escolher falar tchutchu, é o jeito que eu gosto de falar. Nessa época aqui, o tchutchu, que foi o tchutchu romântico, que é abaixo do joelho, feito com várias camadas de tule, ele ajudou a construir esse ideal de leveza, esse ideal imaginário de ser místico dessa bailarina. E esta saia ficou sendo usada até hoje. A gente vai ver agora as fotos da Marie Taglioni, que eu tenho aqui para vocês, mostrando um pouquinho. Não sei se tem dessa... aqui nessa foto, ela está vestida com o figurino do balé La Sylphide, que é esse corpete mais justo. Esta saia que é o tchutchu romântico, logo abaixo dos joelhos, né? A asinha que fazia parte da personagem dela e a sapatilha de ponta. Mas essa sapatilha de ponta aqui não era dura como a gente tem hoje em dia, né? Era uma sapatilha bem mais molinha, por isso era um trabalho assim excepcional subir nas pontas naquela época. Devia doer bastante, né? Tem mais uma outra foto dela, deixa eu ver. Essa é uma foto da época verdadeira. Olha lá, a sapatilha de ponta. A gente consegue ver que ela não tem um box de gesso nas pontas. Essa aqui é uma foto da Marie Taglioni. Muito bem. Bom, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho de por que o tchutchu foi apelidado de tchutchu. Tem uma teoria muito interessante. Nessas apresentações, quem era rico ficava vendo de cima as apresentações dos camarotes. Os camarotes são mais caros, né? Até hoje os camarotes são mais caros.
pessoal que tinha menos condição, menos dinheiro, via as bailarinas bem de baixo, bem pertinho do palco. E isso trazia uma visão muito interessante daquelas bailarinas. Porque observem aquela saia leve, quando a saia flutuava, eles conseguiam ver o bumbum das bailarinas. E para falar desse assunto de uma forma mais sutil, eles colocaram um apelido nessa circunstância, que era tchutchu. Então, quando alguém falava de tchutchu, já sabia do que estava falando, né? Que era dessa visão privilegiada dessas pessoas. Então, surgiu daí o nome tchutchu. Interessante, né? Seria um apelido. Bom, desta época também temos uma outra curiosidade sobre o uso da palavra merda, que é a palavra que a gente usa no teatro e na dança para desejar boa sorte, né, numa apresentação. A gente não fala boa sorte, a gente fala merda. Por quê? As pessoas iam, nessa época, de carruagem para os teatros. Os teatros, quando a peça fazia sucesso, ficava cheio de carruagem. As carruagens puxadas por cavalos. Então, quanto mais cocô de cavalo na frente dos teatros, quanto mais merda, maior era o sucesso da peça. Então, essa é a explicação do porquê que a gente, em teatro e dança, a gente fala merda como significando boa sorte para você tenha sucesso, né? Que seu teatro fique cheio, bem cheio. Interessante, né? Mais uma curiosidade aqui, que é as bailarinas italianas, depois de que Marie Taglioni inaugurou o uso das pontas, eram bailarinas com físico mais forte, estrutura física mais pesada, mais fortes, mais musculosas. E foi na Itália que essa sapatilha de ponta se desenvolveu, essa ideia de deixar a ponta da sapatilha de ponta mais firme, com o box, para poder suportar o físico, o peso das bailarinas italianas. Então, daí a evolução da sapatilha de ponta. Muito bem. A gente vai ver agora mais uma pequena curiosidade, que é a evolução do uso das roupas de aula de dança durante esse desenrolar dos tempos. Vamos ver aqui. Eu tirei essa imagem também da página da Royal Academy, que é falando sobre a história da dança, é muito interessante. Então, aqui está a professora com essa veste bem pesada, antiga, né? Da 1740. Depois já vem uma saia um pouco mais comprida, né? Essa aqui é roupa de fazer aula, tá, gente? Não de se apresentar. Depois, mais à frente, o uso da saia um pouquinho mais curta. Depois, esse daqui é uma representação de um tchutchu de ensaio, né? Que as bailarinas, eles usam até hoje nas aulas de clássico. Um tchutchu feito especialmente para você ensaiar antes de se apresentar. E aqui, nos dias de hoje, olha, já tem uma roupa que é super leve, super curta, que possibilita todos os tipos de movimento, né? Para que a bailarina se sinta à vontade para fazer o seu treinamento. Muito interessante como que essa roupa foi se desenvolvendo ao longo dos anos, não é mesmo? Bom, pessoal, tem mais um pedacinho aqui que eu esqueci de ler, que é, nesta época, nasceram alguns balés de repertório que são dançados até hoje, como La Sylphide, Giselle, que trazem características como os braços arredondados. A gente está falando aqui do romantismo no balé, tá? Porque eu terminei de falar da Marie Taglioni, passei para as curiosidades, agora eu estou retomando assim, só para fechar o romantismo no balé. Nessa época, para poder dar essa ideia de leveza, aí sim os braços começam a serem desenvolvidos, tá? Eles passam a ter uma forma arredondada. E aí vem algumas características dessa época. Braços arredondados, valorização dos papéis principais e dos solistas,
valorização dos papéis femininos, as mulheres têm um destaque especial nessa época do romantismo, né, como protagonistas. As histórias giram sempre em torno de um amor idealizado, né? Tem sempre um amor impossível, uma coisa assim bem romântica, né? Presença de figuras etéreas, né? Supervalorização do amor. Esse período tem o seu marco final com o balé Copélia, e outros exemplos de balés desse período que a gente dança até hoje no mundo inteiro são o Corsário, Paquita e La Perrie. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. E em uma próxima oportunidade eu volto para falar para vocês sobre outros períodos subsequentes da história da dança, do balé. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho de como surgiu e das principais influências e curiosidades que fizeram o balé clássico ser o que ele é hoje, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Joanita, e até uma próxima. Um beijo.